O corpo humano funciona como uma máquina perfeitamente interligada, operando através de uma rede elétrica altamente sofisticada no nosso sistema nervoso. Mas o que acontece quando o fio dessa rede começa a perder o seu revestimento isolante? É exatamente esse cenário de quem convive com a esclerose múltipla. Trata-se de uma doença neurológica crônica e autoimune, na qual as células de defesa do próprio corpo vão atacar o sistema nervoso. Quando surgem os primeiros sinais de comprometimento neurológico, como um formigamento inexplicado, fraqueza, tonturas frequentes, o diagnóstico precoce ele torna-se a chave para o tratamento eficaz. Nesse guia completo, vamos mergulhar fundo no universo da esclerose múltipla. Vamos entender desde a biologia da doença até a importância fundamental dos exames de imagens e o significado dos laudos médicos e, claro, as escolhas do estilo de vida que impactam na jornada do paciente. O que é a esclerose múltipla e como ela afeta o corpo? Para compreender a esclerose, precisamos olhar para a estrutura do nosso nervo. Imagine um fio elétrico comum. Ele possui um núcleo de cobre conduzindo energia, envolto por uma capa de plástico que o protege. No nosso corpo, essa capa protetora é a mielina. A esclerose múltipla ela causa desmielinização do sistema nervoso central, que é o cérebro e medula espinhal, gerando um processo inflamatório que destrói essa proteção. Quando isso acontece, a bainha de mielina e a condução nervosa elas são diretamente prejudicadas. O impulso elétrico que viaja do cérebro para o resto do corpo torna-se lento, falho ou até bloqueado. Os primeiros sintomas. Sinal de alerta, sintoma da esclerose varia drasticamente de pessoa a pessoa, dependendo de qual área do sistema nervoso foi atacada. Contudo, um dos sinais iniciais mais comuns envolve um problema de visão, que é a neurite óptica, a inflamação do nervo óptico, que pode causar dor a movimentar o olho, visão turva, perda temporária da visão do olho. Outros sintomas inaugurais incluem dormência ou formigamento do rosto, braços ou pernas, perda de equilíbrio e coordenação motora, fadiga extrema e desproporcional aos esforços, problemas de controle de esfíncter, bexiga e intestino. Entendendo os tipos de esclerose múltipla. Um passo essencial após a suspeita clínica é classificar o curso da doença. Existe uma grande diferença entre surto-remissão e progressiva primária, que são os dois tipos principais. A esclerose múltipla remitente recorrente, que é o surto-remissão, é a forma mais comum, afetando cerca de 85% dos pacientes. Caracteriza-se por surtos frequentes, que são os ataques inflamatórios que causam os novos sintomas ou pioram os antigos, seguidos de períodos de remissão parcial ou total, onde os sintomas diminuem ou desaparecem. E a esclerose múltipla primária progressiva, nesse quadro, não há surto e remissão. A doença ela apresenta uma piora contínua e gradual das funções neurológicas desde o início. O papel fundamental dos exames de imagem no diagnóstico. O diagnóstico da esclerose múltipla é um verdadeiro quebra-cabeça clínico. Não existe um único exame de sangue que confirme a doença. O neurologista ele baseia-se no histórico do paciente, do exame neurológico clínico e de uma forma vital nos exames de imagem. É comum os pacientes perguntarem: uma simples tomografia detecta esclerose múltipla? E a resposta direta é: raro, muito raro. A tomografia computadorizada ela é excelente para ver osso, sangramento, tumor, mas tem uma baixa sensibilidade para mostrar pequenas placas de desmielinização. Características da esclerose múltipla. Geralmente a tomografia ela é solicitada na emergência apenas para descartar urgências neurológicas como um AVC. Para investigar a esclerose, o padrão ouro é a ressonância magnética. O poder da ressonância magnética. Saber como é feito o diagnóstico pela ressonância magnética ajuda a diminuir a ansiedade do paciente. Esse exame utiliza uma fonte de campo magnético e ondas de rádio para criar imagens detalhadas e em alta resolução do cérebro e da medula. As imagens da ressonância magnética na esclerose múltipla são capazes de revelar as placas ou as lesões, que são, na verdade, as áreas onde a mielina foi danificada e está ativamente inflamada. Frequentemente, o neuro vai solicitar o uso do contraste, que a gente chama de gadolínio, que é injetado na veia, porque ele ajuda a iluminar as lesões ativas, distinguindo inflamações novas de cicatrizes antigas. O cérebro e coluna. Por que investigar ambos? A desmielinização ela não se restringe ao cérebro. Por isso, a investigação completa ela exige, além da ressonância de crânio. Uma esclerose múltipla precisa da ressonância de coluna. E o foco essencial costuma ser na região do pescoço, sendo a ressonância cervical um dos exames mais importantes.
Muitas das lesões responsáveis por problemas motores graves, como um formigamento grave de membro, um descontrole da bexiga, estão localizados na medula cervical. E se os exames não mostrarem nada, uma dúvida que aflige muitos pacientes: posso ter sintomas e apresentar a esclerose múltipla sendo com a ressonância normal? Não, não é possível. Em estágios muito iniciais, as lesões elas podem ser microscópicas e não aparecerem imediatamente nas imagens convencionais. As lesões elas podem estar escondidas em algumas áreas difíceis de visualizar. Nesse caso, se a suspeita clínica for forte, o neurologista ele pode solicitar o exame do líquor, que é a punção lombar, para procurar as bandas oligoclonais, que indicam inflamação do sistema nervoso central, e repetir a ressonância em alguns meses. Entendendo o laudo médico da imagem, receber o diagnóstico de um exame muitas vezes pode gerar pânico, dada a linguagem técnica. O laudo vai descrever múltiplas lesões, não vai descrever você tem esclerose múltipla. Então, existe um típico laudo da ressonância magnética. Você pode encontrar termos como lesões hiperintensas em T2 flare, significa que há lesões de áreas brilhantes, que são lesões ou cicatrizes na substância branca do cérebro. Os dedos de Dawson, que é um padrão de lesão ovalada peripendicular nos ventrículos do cérebro, muito clássico da esclerose múltipla. Ou realce pelo contraste, que indica que a lesão está inflamada ativamente no momento do exame. E para fechar o diagnóstico, o neurologista utiliza os critérios de McDonald, que exigem a evidência de disseminação no espaço, que são lesões de diferentes partes do sistema nervoso, e a disseminação em tempo, que são lesões antigas e novas ocorrendo em momentos distintos. Como o médico mede a evolução da doença? Para acompanhar a evolução do paciente ao longo dos anos, utiliza-se a escala de status de incapacidade expandida, que é o EDSS. Essa escala ela vai de 0 a 10. Um EDSS de 0 significa que o exame neurológico é normal, sem incapacidade. Níveis 1 a 4 referem uma incapacidade leve a moderado, mas aonde o paciente ainda caminha de forma totalmente independente. De 5 a 7 indicam um maior comprometimento motor, muitas vezes necessitando de auxílio, bengala, andador, cadeira de roda, e níveis acima de 7 refletem uma maior dependência. O objetivo de todo tratamento moderno é manter o paciente com EDSS o mais baixo possível, pelo maior tempo possível. Falo para os meus pacientes que a única nota 0 que alguém quer tirar na vida é o EDSS 0. Tratamento e gestão da doença. A pergunta que todo recém-diagnosticado faz no consultório. A esclerose múltipla tem cura? Atualmente, não tem cura definitiva. Contudo, a medicina avançou de uma forma espetacular nas últimas 2 décadas. Hoje, a doença é altamente tratável e gerenciável. O foco do tratamento é frear a progressão, evitar novos surtos e controlar os sintomas. O pilar do tratamento são os medicamentos imunomoduladores e modificadores de doença. Eles agem reeducando ou suprimindo partes específicas do sistema imunológico para que ele pare de atacar a mielina. Existem opções de injeção, como os interferons, comprimidos orais e terapias de infusão intravenosa, que são os anticorpos monoclonais, que são altamente eficazes em prevenir novas lesões cerebrais e surtos. Como agir durante um surto? Saber como gerenciar o surto e crise inflamatória é vital para minimizar os danos. Um surto caracteriza-se pelo aparecimento de um sintoma neurológico novo ou piora significativa de um antigo, que dure mais que 24 horas na ausência de febre ou infecção. Diante de um surto agudo, a abordagem clínica mais comum é a pulsoterapia com corticoide. Geralmente, a gente utiliza metilprednisolona de 3 a 5 dias. Corticoide ele atua como um bombeiro, apagando rapidamente o incêndio inflamado no nosso sistema nervoso central, acelerando a recuperação da crise. Bem-estar, cognição e qualidade de vida. Diagnóstico da esclerose não é mais sinônimo de incapacidade severa em curto prazo. Com o diagnóstico precoce e as terapias novas, as medicações de expectativa de vida e qualidade de vida dos pacientes estão muito próximas da população em geral. No entanto, é fundamental que o manejo proativo no dia a dia. O inimigo invisível, a fadiga. A fadiga da esclerose múltipla não é um sintoma de cansaço após o trabalho, é uma exaustão neurológica avassaladora que não passa com sono. Muitas vezes os pacientes relatam um forte impacto na fadiga crônica na cognição,
quando a fadiga ataca, surge a névoa mental, o brain fog, onde as pessoas têm dificuldade para encontrar palavras, focar no trabalho ou lembrar-se de tarefas de curto prazo. Intercalar períodos de descanso durante o dia, usar estratégias de economia de energia, são passos cruciais no manejo desses sintomas junto com a atividade física. A alimentação, como uma alinhada, a nutrição desempenha um papel extraordinário. Então, adotar uma dieta anti-inflamatória ajuda na saúde imune, ajuda a manter o corpo menos reativo. E o que inclui? Alimentos ricos em ômega 3, salmão, sardinha, linhaça, antioxidantes abundantes em frutas vermelhas, vegetais verdes escuros e vitamina D, cujos níveis baixos estão fortemente relacionados a piores desfechos da esclerose múltipla. O que evitar? Excesso de ultraprocessados, gordura trans, açúcar refinado, carne vermelha demasiada e que promovem uma cascata de inflamação no organismo. O movimento é remédio também. Houve um tempo em que se recomendava repouso absoluto em pacientes com esclerose múltipla. Hoje a gente sabe que isso é um erro. As atividades físicas adaptadas para o paciente neurológico, elas são fundamentais, não apenas para manter a força e o equilíbrio, mas também por possuir um efeito neuroprotetor. Yoga, pilates, natação, caminhada ajuda o paciente a combater também a espasticidade, que é aquela rigidez muscular, e melhoram o humor. A reabilitação, então a gente consegue diferenciar de terapias. Para manter a independência, o paciente geralmente conta com uma equipe multidisciplinar. É importante entender o papel da fisioterapia neurofuncional e da terapia ocupacional. A fisioterapia neurofuncional foca em melhorar a mecânica do corpo, ganho de força, alongamento muscular, correção da marcha, da caminhada e treino de equilíbrio para prevenir quedas. A terapia ocupacional, por outro lado, ela foca na funcionalidade do dia a dia. O terapeuta ajuda a adaptar o ambiente, a casa, o trabalho, ensina técnicas para realizar atividades diárias, como vestir, cozinhar, usar o computador, gastando menos energia e lidando diretamente com a fadiga e as limitações da coordenação. A importância de cuidar da mente. Receber um diagnóstico crônico altera a perspectiva do futuro e pode desencadear luto, ansiedade e depressão. Além disso, a própria inflamação cerebral pode afetar o humor. Por isso, o apoio psicológico para doenças crônicas autoimunes nunca deve ser negligenciado. A terapia cognitivo-comportamental e o contato com grupos de apoio são ferramentas poderosas. Ouvir histórias de pessoas que vivem plenamente com a doença há décadas ajuda a desmistificar o medo inicial e promove a aceitação e resiliência. Informação é o primeiro passo para o controle. Enfrentar a esclerose múltipla é, sem dúvidas, um desafio contínuo. Desde o surto inicial, a realização de dezenas de exames de imagem, como a ressonância magnética, até a interpretação do laudo e a escolha do tratamento adequado, cada etapa requer paciência e parceria estreita com o neurologista de confiança. Lembre-se, os exames de imagem são como bússolas, indicando como a doença está se comportando silenciosamente dentro do corpo. Ao aliar o acompanhamento médico regular e as escolhas conscientes do estilo de vida, cuidando da dieta, movimento e saúde mental, é perfeitamente possível desenhar uma vida com propósito, realizações e muita qualidade. O diagnóstico não é o fim da história, mas sim o início de uma nova forma de cuidar de si mesmo.